Fala galera da Aquaworld, boa noite, já é de madrugada aqui pra mim. E aí eu não tinha feito ainda um bate-papo sobre ciclídeos africanos, eu sei que tem bastante coisa aqui na internet, mas eu resolvi falar um pouquinho. Eu sempre falo, gurizada, que o bom é a gente sempre tentar reproduzir no aquário o que se tem no habitat natural, da onde o peixe vem. Então, assim, os ciclídeos africanos eles vêm basicamente de três grandes lagos da África e tem alguns rios também proveniente daquela região de Moçambique, tem alguns ciclídeos africanos naqueles rios, mas basicamente são três grandes lagos, que é o lago Malawi, ou lago Malawi, o lago Tanganyika ou Tanganica, né? E o lago Vitória. Mas basicamente o que tem mais espécies é o lago Malawi, com mais de 1.600 espécies catalogadas, sendo que a cada ano eles descobrem mais um ciclídeo lá. E uma das características desse lago, galera, é que um terço desse lago é formado por rochas, né? A temperatura da água varia muito de acordo com a estação do ano. Por exemplo, no inverno, na África, chega a 20 graus. E no verão pode passar de 30 graus Celsius a temperatura. Então, olha a faixa de temperatura que os nossos ciclídeos conseguem viver, né? Outra característica, por ele ser um lago que tem um terço da parte dele sendo rochosa, né? Os hemibunas são os ciclídeos que habitam a parte rochosa do lago. Então, os seus territórios são menores. Então, eles disputam muito os territórios na volta dessas rochas. E os mombunas são os que habitam a parte mais aberta do lago. Pelos territórios não serem serem mais extensos, eles não são tão agressivos, tá? Então, o que acontece, gente? Aquário de ciclídeos africanos não pode economizar em toca. Tá? Eu já tive vários aquários ciclídeos africanos e assim, o índice de mortalidade em aquário sem toca é muito maior do que aquele que tem. Porque dentro dos ciclídeos africanos, todo peixe que tu introduz no aquário tem uma hierarquia entre eles. Eles ficam se perseguindo. E se o peixe não tem aonde ele se esconder, ele vai acabar morrendo, tá? Isso é um fato. O segundo ponto, galera, é que assim, o pH da água é de extrema importância para os ciclídeos africanos. Eles toleram bem um pH de 7,0 para cima, quer dizer, abaixo de 7,0 já não é um pH legal para ciclídeo, tá? O ideal é 8,0. E o pH no lago Malawi ele também se altera. Ele vai de 7,5 a 8,5. Essa é a faixa do pH do lago Malawi. Em cima o lago é mais alcalino, em função da dissolução de oxigênio. É um lago extremamente a coluna d'água é extremamente cheia de correntezas, né? Tem muito vento naquela região, então é uma água extremamente oxigenada. Então, assim, galera, o bom no aquário é tu ter uma boa oxigenação, uma boa circulação de água para que os peixinhos fiquem bem. A dureza da água também é uma água bem dura, em função da gente ter bastante carbonatos dissolvidos na água, então é importante colocar um sal para ciclídeos, né? Esse aqui eu uso para ciclídeos americanos, mas tem para sal para ciclídeos africanos. Nada de usar sal de cozinha, tá? Porque sal de cozinha é NaCl. Em rio nenhum tem NaCl. O que tem nos rios é sódio, magnésio, potássio, tá? Isso são sais que os peixes consomem. Não vai botar sal de cozinha que não é legal. Outra coisa, gente. O Lago Malawi, ele é super profundo, tá? Então, assim, ó, quanto mais alto o aquário de ciclídeos africanos, melhor. Para vocês terem uma ideia, chega até 760 metros de profundidade o Lago Malawi. E a profundidade média do Lago Malawi são 300 metros. Então é um peixinho que nada bem fundo, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar. Sempre quando for montar um aquário de ciclídeos africanos,
O legal é tu manter um harém. O que é um harém? Um harém é o seguinte, tentar manter sempre de 3 a 4 fêmeas por macho dentro do aquário, porque assim tu diminui a agressividade desses peixes. Tem alguns peixes que eles trocam a sexualidade durante a vida dele. Por exemplo, o auratus, ele é um peixe amarelo, mas se ele fica dominante no aquário, ele em seguida ele fica preto. E aí ele incomoda pra caramba, gente. O auratus é um peixinho que incomoda bastante os outros. O outro peixe que troca de cor é me esqueci agora o nome dele, é o lambardoide, Pseudotrofeus lambardoide, né? O macho é azul, desculpa, a fêmea é azul e depois fica amarelo, também troca de cor. Outra característica que eu gosto de citar no aquário de ciclídeos africanos é que quanto maior a temperatura do aquário, maior é o metabolismo dos peixes e mais agressivos eles ficam. Então, assim, galera, para controlar a agressividade desses peixes, o ideal é manter a temperatura em 25, 26 graus. Se tu subir para 30, eles começam a se perseguir, eles começam a comer mais, eles sentem mais fome, ficam mais agressivos, se reproduzem, que é legal, mas o pau come no aquário, galera. O pau come e aí começa às vezes morrer peixe, né? O que é legal também. O que é legal não, desculpa, não é legal morrer peixe. O legal é manter sempre uma temperatura mais baixa, certo? Ciclídeos africanos são peixes onívoros, eles comem algas também, então assim, nada de ficar dando carne para esses peixes, essas coisas assim. O bom é sempre a gente dar ração para eles, eles vivem muito bem só com ração, tá? Ração com algas, espirulina, entendeu? Porque se tu passar de 50% de proteína na ração, ou proteína animal, dá pedacinho de carne, porque são peixes que comem tudo, tá? Dá uma doença chamada Malawi bloat, que é uma doença que é horrível, assim, ó, mata os peixes, não é legal, galera. Então, segredo aí, ó, não economizar nas tocas do aquário, galera. Botar bastante toca, né? Tentar reproduzir o ambiente natural dos peixes, ter uma boa filtragem, porque o aquário de ciclídeos africanos são peixes que comem muito, né? Eles estão sempre nadando, eles estão sempre se perseguindo, e é um dos aquários mais incríveis que tem no mundo, porque é um aquário que está em constantemente atividade, os peixes estão constantemente se perseguindo, buscando disputando tocas, disputando as fêmeas. Basicamente a agressividade do ciclídeo africano tá procura por sexo, disputa por território e defesa do seu território. Basicamente, ele é movido por essas três coisas. E comida, quatro coisas. Então, galera, se a gente suprir essas necessidades aí, é tranquilo. Já vi aquário de ciclídeos africanos sem toca nenhuma, sem problema nenhuma, mas não superpopulação, tá? Onde tu não tiver toca e tiver uma superpopulação, vai ter problema. Vai ter problema. Uma coisa que eu acho assim, ó, aquários ciclídeos africanos com rochas calcárias eu acho legal, tá? Mas imitando pedra. Não gosto de aquário de ciclídeos africanos com, por exemplo, rochas vivas, corais mortos, substrato de aquário marinho, aquelas conchinhas, entendeu? Imitando o aquário de água salgada. Não combina, galera. Eu acho que aquário de água salgada é aquário de água salgada, aquário de água doce é aquário de água doce. Coisa bonita é tu ver um aquário cheio de tocas, plantas. Não é legal botar porque o pH é muito alcalino, tá? As plantas não duram e os ciclídeos africanos, como eles são herbívoros, eles comem as plantas. Então, no meu aquário de ciclídeos africanos, eu colocava plantas artificiais, ficava bem legal. O fundo, eu gostava de botar o fundo preto, uma iluminação azul e substrato ou areia de filtro de piscina
Ou Malawi ciclides, que é um substrato americano que é show de bola, que tem o poder de tamponamento do pH também. E é isso aí, galera. Tenho paixão por ciclídeos africanos. Espero ter ajudado com esse vídeo. Ah, e uma dica que eu dou, né? Botar uma pitadinha de bicarbonato de sódio na época da reprodução, porque os ciclídeos africanos, eles são excelentes pais, né? E só que o que estimula a reprodução é a temperatura 28 graus e um pouquinho de sais dissolvido na água. Isso estimula bastante a reprodução. De resto, é só apreciar. E são peixes que duram muito tempo. Eu tive um Auratus que durou 7 anos, galera. Era um canetão assim, grandão, um Auratus. Porra, mas incomodava os outros. Ah, outra dica. Cara, não vão misturar ciclídeos americanos com ciclídeos africanos. Já vi, tá? Eu mesmo já criei algumas vezes, mas não é legal. Porque cada biótopo é um biótopo. Então vamos tentar reproduzir o que tem na natureza. Tem ciclídeo americano lá na África? Não tem. Então não vamos botar. Tem auratus lá na floresta amazônica? Não tem. Então não vamos colocar. Vamos sempre respeitar aí. Fica a dica aí, gurizada. Uma boa noite.